Estamos de volta com o programa Sul de Minas em Foco, mas antes da gente voltar ao nosso tema aí falando sobre as vantagens, né, que os deficientes têm com várias áreas, aqui porque vamos falar sobre, nesse bloco agora, sobre transporte, sobre cultura e lazer, sobre educação, mas antes eu preciso chamar um recadinho do Grupo Selinho, que sempre traz aí informações importantes para você que acompanha a nossa programação. Passear com a família, curtir a vida com seu poçante. Mas espera aí. Tanque vazio. Preciso de um poço de combustível urgente. Mas abastecer de novo com esse preço? Preciso arrumar um meio de gastar menos. Que tal economizar mantendo a revisão em dia? É claro, no Grupo Selinho faço tudo com qualidade. Grupo Selinho, autopeças e centro automotivo. Lojas em Pouso Alegre e Itajubá. Quanto maior a largura do pneu, maior a estabilidade. A dica de hoje é sobre o pneu. Meu nome é Vitor Hugo e eu sou estoquista aqui do Grupo Selinho. E a escolha de um pneu pelas montadoras é baseada na relação do conforto e a estabilidade. A tendência é de quanto mais largo for o pneu, mais duro ele será. A medida ideal para os pneus tem relação direta com as características técnicas do automóvel. Um carro mais pesado requer pneus mais largos. O aumento de potência e torque também justifica maior largura. Por isso, se você for trocar os pneus, preste bem atenção nessas medidas. Algumas montadoras recomendam mais de uma medida para o mesmo carro, mas isso precisa ser consultado no manual do veículo. Quer mais dicas? Acompanhe nossas páginas na internet e até a próxima! Tá aí, nós vimos aí um recadinho do Grupo Selinho e hoje a gente está falando aí um tema com pessoas com deficiência, com o professor Anderson Luiz Coelho, ele que é presidente do CREFITO, mas também faz parte aí, ó, ele faz parte da mesa diretora, ele é o primeiro secretário da mesa diretora do Comped aqui de Minas Gerais, então tem esse trabalho voltado a essa área também. E no bloco passado a gente falou um pouco aí sobre seguridade social, nós falamos sobre transporte, agora nós vamos falar sobre trabalho, né? Professor, quais são os principais direitos da pessoa com deficiência em concursos públicos? Bom, o edital de cada concurso público no âmbito da administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ele reservará 5% até 20% das vagas em disputa às pessoas com deficiência. Fica assegurado às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos. Dessa forma, o candidato inscrito, né, como pessoa com deficiência, concorrerá nas duas listas, uma lista especial formada apenas pelos aprovados com deficiência e uma lista de ampla concorrência. E quanto à inscrição e à prova, o que a legislação garante no candidato com deficiência? Bom, é assegurada a gratuidade de inscrição em concurso público para as pessoas com deficiência consideradas carentes, cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a 2 salários mínimos. O candidato com deficiência tem direito de atendimento especializado para a realização de todas as etapas do certame, conforme as suas limitações, desde que previamente comunicado à banca organizadora do concurso. Além disso, o candidato também poderá ter acrescido o tempo adicional para a realização das provas, como, por exemplo, um tempo adicional para um candidato que, pela deficiência motora nas mãos, comprometa a escrita ou manuseio do próprio caderno de provas. Para ter acesso a tais direitos, é importante solicitar ao médico um laudo que faça constar as necessidades desse atendimento especializado e justificativo para tal. Na pergunta anterior, eu até te expliquei da ampla concorrência aí da lista separada, porque se o deficiente tiver uma nota em que ele seja aprovado na lista de ampla concorrência, um outro candidato que tenha deficiência ocupa a vaga reservada para o deficiente e ele entra como ampla concorrência mesmo. Doutor, antes, depois de empossado, quais são os direitos que eles conquistam? Bom, a Lei Federal 8.112, no seu artigo 98, Lucas, ela prevê que será concedido um horário especial ao servidor público da União nos seguintes casos. Pessoa com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independente de compensado
os horários, né? Não precisa fazer banco de horas, compensação. E aí, assim, esse servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, exigindo-se, nesse caso, uma compensação de horário, né? Então, quando é a própria pessoa, ela não compensa. Quando ela tem um cônjuge, filho e um dependente, ela precisa de fazer compensação daquela jornada reduzida, respeitando a carga horária semanal. Bom, a gente vê muito falar em cotas, né? Leis de cotas. O que funciona? Como que é isso, Anderson? Bom, a lei de cotas está prevista pela Lei Federal 8.213, de 1991, também, né, conhecida aí popularmente como Lei de Cotas. E ela exige que toda empresa de grande porte, né, o que seria grande porte? Com 100 ou mais empregados, que ela deva preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, né, na seguinte proporção: de 100 a 200 empregados, 2%; de 201 a 500, 3%; de 501 a 1.000, 4%; de 1.001 em diante, 5%. Agora, o que a legislação federal proíbe no ambiente de trabalho para pessoa com deficiência? O Estatuto da Pessoa com Deficiência veda a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição. Inclusive, assim, nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissionais periódicos, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como a exigência de aptidão plena. A Constituição Federal proíbe, em seu artigo 7º, inciso 31, qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador, né, e que à época chamava-se de portador de deficiência, né, como está lá na Constituição. Até hoje, esse termo foi mudado depois pelo Estatuto para a Pessoa com Deficiência. Então, conforme o artigo 8 da Lei 7.853 de 89, são considerados crime impedir o acesso a cargo público ou negar trabalho ou emprego porque o candidato é uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência pode agir contra esses crimes apresentando uma representação junto a uma delegacia de polícia, Ministério Público Federal ou Ministério Público Estadual, né, conforme o vínculo. Se for municipal ou estadual, Ministério Público Estadual; se for uma autarquia ou um órgão público federal, quanto o Ministério Público, no Ministério Público Federal. Ô Anderson, sobre atendimento, em que locais a pessoa com deficiência ela tem esse direito à prioridade no atendimento? Conta um pouco para o nosso telespectador. As repartições públicas e as empresas concessionárias, né, de serviços públicos, instituições financeiras, supermercados, locais de lazer e entretenimento, estão obrigadas a fornecer um atendimento prioritário às pessoas com deficiência por meio de serviços individualizados que asseguram, então, o tratamento diferenciado e o atendimento mais imediato. Aquelas filas especiais que a gente sempre vê, né, prioritárias. E além, no caso, além do atendimento prioritário, o que esse tratamento diferenciado abrange? Bom, esse tratamento diferenciado inclui, entre outros, assentos de uso preferencial sinalizado, espaços e instalações acessíveis, mobiliário de recepção, balcões e guichês do atendimento obrigatoriamente adaptados à altura e à condição física de pessoas em cadeiras de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade, que é a NBR 9050 de 2015, da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestados por intérpretes ou pessoas capacitadas em Libras, e para pessoas surdo-cegas, né, prestado por guias, intérpretes ou pessoas habilitadas neste tipo de atendimento. Pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, intelectual e múltipla e às pessoas idosas. Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Sinalização ambiental para orientação das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Admissão de entrada e permanência de cão-guia junto à pessoa com deficiência visual ou de treinador, mediante, então, a apresentação de carteira de vacina atualizada do animal. Então, você não pode, mesmo que não seja um ambiente pets friendly, né, ele não pode impedir a entrada do cão-guia. A única exigência que pode ter é o cartão de vacinação desse cão-guia.
E, por fim, a divulgação, né, em local visível do direito ao atendimento prioritário. Então, tem que estar sinalizado de forma bem ampla, aparente, esse atendimento prioritário da pessoa com deficiência. Quando esse atendimento prioritário ele não é respeitado, o que acontece, Anderson? Bom, caso o direito, né, de prioridade de atendimento não seja respeitado, né, a pessoa com deficiência deve procurar imediatamente o responsável pelo estabelecimento. Se mesmo assim a situação não for resolvida, né, pedir, né, peça o contato de duas pessoas que tenha presenciado aquela situação, né, para testemunharem em um eventual processo judicial, um termo circunstancial, né, que ele labra junto à polícia, né, ele chama a polícia, faz um termo circunstancial de ocorrência, né, o pessoal chama de boletim de ocorrência, e dependendo se for um crime, é um boletim de ocorrência. Agora, Anderson, discriminar a pessoa com deficiência, ela é crime? Qual que é a punição nesse caso desse crime? O artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele prevê e tipifica, né, como crime. Né? Ele fala que praticar, induzir ou incitar a discriminação da pessoa em razão de sua deficiência é crime com uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Anderson, vamos falar um pouco de cultura, lazer. As pessoas com deficiência também têm aí esse espaço nesse sentido, né? Sem dúvidas, tem que ter garantidos aí direito a acesso em ambientes de cultura, lazer, educação, eles têm alguns benefícios garantidos aí nessas esferas também. Bom, Anderson, então hoje a gente fez um programa especial, né, falando aí sobre os direitos das pessoas com deficiência, e é importante ter esse espaço, ainda mais você que faz parte aí dessa mesa diretora, desse conselho, que é importante também para as pessoas com deficiência, e para a gente encerrar as suas considerações finais e deixando aí essa mensagem de que é importante ter a valorização de todos, né? Sem dúvida, o direito também entrar em eventos artísticos, culturais, esportivos, né, que garante cultura e lazer para essas pessoas, né? O direito a, né, assim, opção pela frequência às classes, né, de rede comum de ensino, né, e não só aquelas escolas especiais, isso tem previsão legal. Qualquer escola, pública ou particular, que negar a matrícula, cobrar valor adicional, suspender, procrastinar, né, cancelar ou fazer qualquer inscrição, qualquer discriminação, né, a pessoa com deficiência, isso tudo tem previsão legal. É importante que a pessoa com deficiência ela conheça os seus direitos, é importante que a pessoa com deficiência ela se intere disso e que, principalmente, a sociedade como um todo entenda que hoje é uma parcela muito significativa da população. Nós estamos com praticamente 25% da população com deficiência que precisa ser incluída, precisa ter iguais condições, né, tanto de trabalho quanto de acesso a uma vida mais próxima do normal possível. Tá? Então, eu acho que o programa de hoje ele foi extremamente válido. Agradeço a oportunidade de estar levando essas informações para os seus telespectadores. Eu que agradeço, Anderson, a sua presença, a sua participação. Agradeço você também, telespectador, que ficou conosco até agora. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima edição do programa Sul de Minas em Foco. Lembrando você que, se quiser acessar esse programa, lá no nosso canal está disponível, youtube.com/user/lucas80. Compartilhe essas informações do Dr. Anderson Coelho. É muito importante para você compartilhar e conhecer de perto quais são os direitos das pessoas com deficiência. A gente volta aí em breve com o professor Anderson, trazendo mais assuntos importantes dentro desse nosso quadro de utilidade pública, que é muito importante para que todos tenham acesso e conheçam realmente os direitos, os deveres e também dicas de saúde, que é muito importante. Professor Anderson, aguardo você na nossa próxima edição. Obrigado, Lucas. Sempre um prazer estar aqui com você. Agradeço você, então. Até o nosso próximo programa. Tchau.